para começar a fazer um curso em determinada área comigo. Atualmente eu estou inclusive divulgando e propondo um curso extraordinário na área da hermenêutica filosófica. Hermenêutica filosófica. E você tem e terá a oportunidade, entrando em contato com o número que eu vou deixar aí na tela, de poder fazer esse curso, não é? Poderemos transitar no pensamento de vários teóricos da filosofia para podermos descortinar todo o contexto elucidativo, a interpretação, a comunicação, não é? Ao olhar além do texto, certo? Que também podemos dizer que a hermenêutica filosófica nos concede a oportunidade de interpretar o pensamento, interpretar as ideias, interpretar as pressuposições e os conceitos. Portanto, venha fazer esse curso. Hoje eu vou dar uma palhinha, vou dar aqui um pequeno momento para você do que poderemos ver e que vamos ver, certo? Vamos estudar um pouco hoje no contexto de sociedade, né? Trabalhando principalmente Edgar Morin, certo? O tema O Conhecimento Ignorante, proposto pelo grande filósofo e sociólogo contemporâneo Edgar Morin. Edgar Morin começa falando e fala e discorre e defende que nós atualmente estamos numa sociedade de expansão dos conhecimentos, mas também, ao mesmo tempo, de regressão do conhecimento. Então a expansão dos conhecimentos, ela é tão irresistível quanto a expansão do universo. O espírito humano, ele não tem capacidade de captar, abarcar, organizar sua crescente de uma forma imediata, certo? E também não tem até como organizar a imensidão de saberes que ele pode alcançar e ele pode, claro, vir a processar no seu cognitivo. Se por meio de dicionários, enciclopédias, internet, big data, né, por uma acumulação de conteúdos que pode ele algoritmizar, alguns deles não tem até como ele, vamos dizer assim, abarcar em toda a sua expansão e dimensão, porque são de alta densidade. Mesmo numa disciplina como, por exemplo, a biologia molecular, tá? O conhecimento está em uma expansão acelerada. E nela não é possível um conhecimento exaustivo ou até podemos colocar aqui definitivo, tá? Também uma outra questão que eu quero deixar já bem claro é, por exemplo, que nós não podemos também nos limitar a um conhecimento exaustivo de um fragmento minúsculo do saber, do qual, como dizia até o Raymond Aron, né, saberíamos tudo sobre nada. Saberíamos tudo sobre nada. Então, nosso conhecimento, ele não estaria condenado a ser parcial. Ou será que, apesar de inacabado, ele se torna inacabável? E haveria para nós, seres humanos, no século XXI, um caminho para detectar os conhecimentos essenciais e depois vir a ligá-los uns aos outros para tratar dos problemas fundamentais e também globais? O conhecimento dos problemas fundamentais e globais, ele requer uma reconexão dos conhecimentos separados, divididos, compartimentalizados, tá? E também dos dispersos. Acontece que no nosso ensino,
ele é muitas vezes orientado, e nosso ensino muitas vezes vai orientar a separar os conhecimentos e não a ligá-los, tá? Ainda assim, nós precisamos de um conhecimento que nos proporcione a oportunidade de saber unir. Por isso é que, ao longo de 30 anos, Edgar Morin fala assim que ao longo de 30 anos de trabalho, ele tem elaborado conceitos de formulação do conhecimento, de formulação dos saberes. Então, um método para articular os saberes uns aos outros e tornar eles complementares, viu? Então, esse é o método proposto por Morin, que pretende aprender a complexidade, não a completude, tá? Pois estamos condenados, segundo Morin, a uma incompletude. Então, o conhecimento complexo não pode, no seio, eliminar a incerteza, a insuficiência e o inacabado, mas tem o mérito, sim, de reconhecer a incerteza, a insuficiência, o inacabado dos nossos conhecimentos. Dentro desse contexto, a dispersão, tá? e a compartimentalização dos conhecimentos, vamos dizer assim, nas disciplinas especializadas, elas vão eliminar os grandes problemas que vão surgir quando se associa os conhecimentos enfeixados nas disciplinas. Assim nós vamos interrogar essenciais e essências que vão ser eliminadas, tá? De uma ignorância que muitas vezes alimenta o ignorantismo, tá? Que muitas das vezes também proporciona um reinar não só sobre a visão contemporânea, mas também sobre os cientistas e especialistas ignorantes por ignorância, tá? Devemos aos avanços, por exemplo, na atualidade, das ciências, desde a física quântica, a cosmologia pós-Hubble, a biologia molecular, não é? A genética, a etologia animal, a unificação das ciências da Terra, ao desenvolvimento da ecologia, extraordinárias descobertas, elucidações a propósito do universo, também da Terra e também da vida. Então, entretanto, o que é importante também considerarmos que existem gigantescas elucidações, tá, da ciência que se escondem com as suas cegueiras, tá? Então se torna uma forma até que vamos dizer assim, de muitas das vezes precipitada, buscar uma elucidação sem conhecer a sua fonte, a sua raiz, né? Então filósofos como Edmund Husserl, Gaston Bachelard, tá? Gaston Bachelard, melhor dizendo, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, tá? Mario Bang, Gerald Houghton, Isabel Stengers, Michael Serres, são teóricos para absorver as fontes que formaram os conceitos e o pensamento e a sua filosofia. Ah? Mas o que acontece é que se busca só algumas visões e percepções e postulações para se construir todo um arcabouço de saber sobre determinado filósofo, sem antes buscar a raiz, o genésê do seu pensamento. Vendo então, Morin ele vai dizer que vendo e proclamando apenas os seus benefícios, acaba cegando e se tornando um perigo ético, um perigo político, provocado até pelos desdobramentos físicos, não é? Biológicos, teóricos, que muitas das vezes foram
retirados de retalhos do pensar, retalhos de menções e citações. Então, os avanços do saber, eles produzem uma nova e muito profunda ignorância, segundo Morin. Pois todos os progressos da ciência do universo, eles desembocam no desconhecido. E o desconhecido da origem, se origem vem a haver, no fim se existe um fim da substância da realidade. E isso também se aplica à origem da vida, à fabulosa criatividade das espécies vegetais e animais e até ao incrível poder de organização espontânea dos ecossistemas e da biosfera. E isso se aplica, enfim, também às origens da humanidade, que hoje, entendidas num devir de milhões de anos de hominização, mas sem que se entenda como e por que surgiu o cérebro grande que foi capaz de se tornar, entre outros, um Michelangelo, um Beethoven, um Hegel, não é? Então, os avanços da biologia, a começar pela descoberta da evolução do mundo vivo, nos revelam um mistério da criatividade vegetal e animal, mas também um medo de não alcançar o saber dos conceitos reais, das origens, dos fundamentos, dos sentidos, das propulsões dos saberes. Então é dentro desta proposta que vai trabalhar e trabalha, e discorre, e expõe, e explana o nosso sociólogo que estamos tratando de hoje, que é o Edgar